seguindo a leitura do livro de Gênesis. Vamos ler, pega a sua Bíblia e vamos hoje iniciar a partir do capítulo 28. E a pretensão é lermos até o 31. Vamos embarcar nessa história do livro de Gênesis? Então, pega aí essa Bíblia, que é um livro sagrado, um livro abençoado pelo Senhor. Porque quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, vamos ler, não estamos lendo um livro comum, de forma alguma. Estamos nos colocando diante da voz do Criador, da voz de Deus, pois Ele fala conosco por meio da Bíblia Sagrada. E vamos falar com o Senhor, ver o que Ele tem para nós, por meio da leitura da Bíblia. Aninha, bom dia. Então vamos orar, colocar na presença do Senhor e continuar a nossa leitura. Oremos para a gente continuar. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. A oportunidade de estarmos aqui lendo a Tua palavra, Pai. Obrigada pela existência da Bíblia Sagrada, meu Deus. Nós pedimos a Ti, Senhor, sabedoria divina, sabedoria dos altos céus, para que possamos ler, entender e colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, Pai. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém. Glória a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que Ele nos dá. E principalmente a de ler a Sua palavra. De iniciar o dia ouvindo a voz de Deus. Porque a Bíblia Sagrada, ela é a voz do Senhor, a voz do soberano, aquele que criou o céu e a terra. Amém? Então vamos à leitura. Ontem lemos até o capítulo 27. Vamos embarcar nessas histórias que o Senhor deixou registrado para o nosso conhecimento. 28. Jacó parte para a Mesopotâmia. Lemos ontem a história do que aconteceu com Jacó e seu irmão Esaú. E vamos dar sequência na história que iniciamos ontem. Jacó parte para a Mesopotâmia. Então Isaac chamou Jacó à sua presença e o abençoou. E lhe deu a seguinte ordem: não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padar Ará, à casa de Betuel, teu avô. De Betuel, teu avô materno. E casa-te com uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe, que és Xandai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, que Ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos. Que Ele te conceda bem como a tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padar Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú percebeu que Isaque tinha abençoado Jacó e o havia enviado a Padar Arã para escolher ali uma esposa, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe também a orientação de não se casar com mulher cananeia. E Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e partira para Padar Arã. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi Esaú à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que já possuía, Maalate, filha de Ismael, neta de Abraão, irmã de Navaiote. Então aqui nesse início, Jacó, depois de tudo aquilo que ele fez, do engano, para tomar a bênção do irmão dele, Esaú, ele saiu para a casa de Labão, para buscar a sua esposa. E aí a gente observa que Esaú, quando ele soube, porque Esaú já tinha casado, ele já tinha 2 esposas, e ele casou com mulheres daquela comunidade ali que não era bem vista pelos seus pais. Então seus pais estavam ali tristes com as noras que o seu filho lhe dera, porque não era da linhagem que eles queriam. Foi de povo diferente da sua cultura. E aí, o que Esaú fez para tentar remendar a situação?
ele foi e buscou mais uma esposa para ele. E agora ele foi buscar da família deles. Quer dizer, foi lá na casa do seu irmão, do irmão do pai dele, no caso, né? Ismael. E buscou uma filha de Ismael, acrescentando ali para a terceira esposa. Tentando conquistar, talvez, o olhar ali mais carinhoso dos pais. Mas tentando resolver um erro com outro erro. Salvadem, bom dia. Missy, bom dia. Jacó obedeceu, seguiu para a casa de Balaão. Versículo 10. Jacó recebe uma visão divina. Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no oriente. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele, e lhes anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu o dou a ti e à tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa, como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Que promessa maravilhosa. E a gente observa que, eu ia falar só quando terminasse de ler a história toda, mas estou parando aqui. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores. O Senhor colocou todos os lugares. Todos os lugares. E assim Ele está conosco também, em todos os lugares. Aquele lugar que a gente está lá, naquela aflição, que a gente acha que está só, sem amparo nenhum. Lá o Senhor está conosco. Versículo 16. Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: Quão temível é este lugar? Certamente não é outro, senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. A presença do Senhor foi muito forte ali para Jacó. Levantando-se antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-a em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre seu topo. A esse lugar deu o nome de Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto: Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então Yahvé será meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte, como oferta de louvor. Aqui fechamos o capítulo 28. Só um minuto. Então, a gente observa que quando Deus faz uma promessa, Ele de fato cumpre. Não importa o que aconteça. A gente viu a história de Jacó. A gente viu também ali o poder das palavras, o poder que sai da boca dos pais para seus filhos. Seu pai Isaque abençoou Jacó, e a bênção de fato estava com Jacó. Não importa o que aconteceu, importa que ele quis a bênção, ele lutou pela bênção dele, mesmo que a gente sabe que houve engano naquele meio, mas o que ele queria de fato era a bênção. Ele queria ser abençoado por Deus, e ali ele recebeu a bênção dele, e ele foi atrás das coisas, obedecendo o pai dele. Olha, não casa com essas moças daqui, vai para a região tal, busca uma esposa de lá,
E assim ele fez. E a gente observa também que Deus acompanhou Jacó. A promessa que o Senhor fez para ele era de estar com ele em todos os lugares. E a gente vamos observando na história que o Senhor de fato estava com ele em todos os lugares. E ele fez voto com o Senhor de tudo aquilo que o Senhor lhe desse, se tudo procedesse bem com ele, tudo que ele adquirisse, ele iria dar uma porcentagem de 10%, devolvendo ali o dízimo para o Senhor. E creio que a gente tem que tirar a lição de tudo isso. Não é mesmo? Que tipo, se a gente for fazer um voto desse, a gente cumprir. Não só fazer, mas cumprir. Então a gente observa que a presença de Deus acompanha aquelas pessoas com quem ele chama a cumprir o seu propósito. Deus, ele age na terra, ele cumpre os seus propósitos na terra, é por meio de pessoas. Ele escolhe pessoas, e são pessoas que estão disponíveis. Não é uma pessoa específica, grandiosa. Não, são pessoas que estão ali disponíveis, que ele vê que de fato vai cumprir com aquilo que ele está propondo. E aí, ele está com essa pessoa. Se a pessoa estiver aberta para a presença do Senhor, ele vai estar. Fechamos o capítulo 28, vamos para o capítulo 29. Jacó encontra-se com Raquel. Capítulo 29. Então Jacó se pôs a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente, à Mesopotâmia. Certo dia, observando ao redor, avistou um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto. Era nesse poço tapado com uma pedra, com uma grande pedra, que se costumava dar de beber aos rebanhos. Quando todos os pastores se reuniam ali com seus rebanhos, então rolavam a pedra de sobre a boca do poço e davam água às ovelhas. Em seguida, recolocavam a pedra em seu lugar, na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: meus irmãos, de onde sois vocês? E eles responderam: nós somos de Arã. E prosseguiu indagando: conheces a Labão, filho de Naor? E eles replicaram: sim, nós o conhecemos. Então Jacó quis saber mais. Ele vai bem? Eles responderam. Ao que responderam: ele vai bem, e eis justamente sua filha Raquel, que vem com o rebanho. E Jacó ponderou: mas é ainda pleno dia? É muito cedo para se recolher o rebanho. Por que não dais de beber aos animais e não retornais à pastagem? Ao que eles explicaram: não podemos fazê-los antes que se reúnam todos os rebanhos de ovelhas e cabras e que se retire a pedra que tampa a boca do poço. Só então daremos de beber aos animais. Conversa ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, pois era pastora. Versículo 10. Logo que Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho de seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e em seguida, muito emocionado, começou a chorar. Então revelou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Assim que ouviu isso, Raquel saiu correndo e contou tudo a seu pai. Ouvindo que se tratava de Jacó, filho de sua irmã, Labão correu ao seu encontro. Apertou-o em seus braços, cobriu-o de beijos e o conduziu para casa. Então Jacó lhe contou toda essa história. Ao final, Labão lhe disse: sim, tu verdadeiramente és meus ossos e de minha carne. E Jacó ficou com ele 1 mês inteiro. Luta-te, Jacó. Versículo 15. Então Labão propôs a Jacó: por seres meu parente, irás me servir de graça? De forma alguma. Diz-me qual deve ser teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia, e o nome da mais jovem era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto.
como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. Ao que Labão redarguiu: melhor será concedê-la a ti do que a um estrangeiro. Fica, portanto, comigo. Jacó serviu então por amor a Raquel durante 7 anos, mas que lhe pareciam como poucos dias, de tal modo que ele a amava. Era muito amor. Passou 7 anos e ele nem percebeu. Vencidos os 7 anos de trabalho, Jacó disse a Labão: dar-me, pois, a minha esposa, pois venceu o prazo, e que eu viva com a minha mulher. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Contudo, ao cair da noite, tomou sua filha Lia e a conduziu até Jacó. E este teve relações sexuais com ela. E Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha Lia, para que se dedicasse ao serviço dela. Chegou a manhã e eis que Jacó percebe que havia dormido com Lia. Por isso saiu correndo e reclamou com Labão: que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu servi em tua casa? Por que me enganaste? Labão respondeu: ora, não é tradição em nossa região casar-se a filha mais nova antes da filha mais velha. Todavia, termina esta semana de núpcias e te darei também minha outra filha como prêmio por todo o trabalho que farás em minha casa durante outros 7 anos. E Jacó anuiu, concluiu a semana de núpcias com Lia, e Labão lhe concedeu esposar sua filha Raquel. E Labão também entregou sua serva Bila a sua filha Raquel, para que se dedicasse ao serviço dela. Então Jacó se uniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração, muito mais do que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. Só a gente observa que cada versículo é usado em vários tipos de pregações. Então a gente vê que cada versículo dá para se fazer muitos estudos, muitas pregações, muitas lições para a nossa vida. E eu vou voltar aqui para uma situação que levantamos ontem. Observa aqui que Jacó, ele foi enganado aqui por Labão. Ontem falávamos de acontecimentos que vêm na nossa vida, que a gente traz de trás, de pessoas, de parentes nossos. A gente segue. Observa aqui que Jacó foi enganado por Labão. E vimos também nos capítulos anteriores que Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão Esaú. E agora está acontecendo com ele aqui. Então a gente observa que palavras, atos, atitudes, coisas que a gente faz na nossa vida, em alguns casos é rápido, a gente vive também aquilo. Em outros casos, não você, mas a sua descendência paga também, vive aquele fato. E aqui nós vamos vendo aqui nessa história, rastreando isso. E aí daremos continuidade no capítulo 31. Os descendentes de Jacó. Voltando de novo aqui. Quando a gente lê assim, sem esse olhar, o que gera em nós é uma ira, uma raiva de Labão. Como é que aquele homem faz esse tipo de coisa? Como é que ele engana a pessoa? A pessoa trabalhou 7 anos, gente, não é 7 dias não. E ficou claro que Jacó estava trabalhando ali para ter o direito de casar-se com Raquel, porque ele estava apaixonado por ela. Não negou isso. Mas a gente ficou também triste quando a gente leu lá atrás o engano que ele fez para tomar a bênção do seu irmão. E aí, se formos olhar com outro olhar, um olhar mais espiritualizado, a gente observa que é somente uma sequência de atitudes erradas que vão se repetindo. E que a gente possa também, quando a gente encontra situações aqui na Bíblia, registrada aqui, é porque o Senhor ele quer que a gente também para e faça uma reflexão na sua vida. Pensa aí o que você está fazendo, que os frutos não estão agradáveis a você e que você pode rastrear também, ver lá atrás que na sua família também não aconteceu isso. Que é para você pôr um fim aí.
acabar com esse ciclo aqui, não passar isso para a sua descendência, para a sua posteridade. E fica a lição para nós. E esses atos, essas coisas, vai desde a vida financeira, a saúde, a relacionamentos, a amizades, a tudo. Dito isto, vamos dar sequência. Bom dia, Wanda. Bom dia a todos que entraram, que estão acompanhando. Daremos continuidade na nossa leitura. Os descendentes de Jacó, versículo 31. O Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concedeu e deu à luz um filho, que chamou de Ruben, pois exclamou ela: Yahvé contemplou a minha aflição, agora meu marido haverá de me amar. Lia engravidou de novo, e assim que deu à luz outro menino, exultou. Porque o Senhor observou que sou desprezada, deu-me mais este filho, pelo que o chamou Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho, e declarou: Agora, finalmente, meu marido me dará toda a atenção, porquanto já lhe dei 3 filhos. Por este motivo, lhe deu o nome de Levi. Lia ficou grávida ainda mais uma vez e teve outro menino. A este deu o nome de Judá. E afirmou: Desta vez louvarei o Senhor. Depois disso, não teve mais filhos. Então a gente observa aqui que cada filho que Lia tinha revelava como estava a vida espiritual dela, se a gente observar. O primeiro ela colocou: Lia concedeu e deu à luz um filho, que chamou Ruben, pois exclamou ela: Yahvé contemplou a minha aflição, agora meu marido haverá de me amar. Então, cada filho ela colocava ali uma situação. Ela esperava um retorno emocional, uma atenção, um carinho do marido dela. Somente no último, não sei se vocês observaram, somente no último filho que ela não falou, ela colocou. Teve outro menino, a este deu o nome de Judá. E aí ela colocou e afirmou: Desta vez louvarei o Senhor. Ela não falou que vou fazer isso porque eu sou desprezada, porque não sou amada. Agora meu marido vai me dar atenção porque eu já te dei tantos filhos. E ele não dava atenção para ela. E aí esse último ela colocou. Chamou muita atenção isso. Esse último ela colocou. Depois, dessa vez louvarei o Senhor. Só dessa vez que ela louvou o Senhor. Então aqui Lia deixou de falar sobre Jacó e passa a olhar para Deus. Então ela viu que a sua alegria, a sua felicidade, não dependia do amor do marido dela. Dependia da atenção de Deus, da bênção de Deus. E Deus já estava abençoando ela. Deus estava ali atendendo o seu pedido. Porque para as mulheres, ter filho naquela época era prêmio. Toda mulher que era fértil era considerada uma mulher muito abençoada. E as que não eram abençoadas. Assim sentiu elas, né? E aqui Lia, ela foi muito abençoada. Mas a gente observa que no começo aqui coloca que Raquel não era. Então Raquel era amada pelo marido, mas ela era triste porque não gerava filhos. E Lia se sentia rejeitada pelo marido, mas feliz porque tinha filhos. Aqui fechou o capítulo 29. Vamos para o capítulo 30, porque nós temos ainda ensinamentos em relação a essa questão da fertilidade e da esterilidade das duas irmãs. Capítulo 30. Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido: Faze-me ter filhos também, ou eu morrerei. Jacó irou-se contra Raquel e retrucou-lhe: Acaso estou eu no lugar de Deus, que te recusou a maternidade? Então Raquel lhe propôs: Eis minha serva Bila, tem relações sexuais com ela e que ela dê à luz sobre meus joelhos. Por ela também eu terei filhos. Raquel lhe deu, pois, como mulher, sua serva Bila, e Jacó deitou-se com ela. Vocês já estão imaginando aí, não é mesmo? O que está acontecendo aqui? Bila concebeu e deu à luz um filho para Jacó.
Raquel exclamou: Deus me fez justiça. Ele me ouviu e me deu um filho. Por isso ela lhe deu o nome de Dá. Bila, a serva de Raquel, engravidou mais uma vez e deu a Jacó o segundo filho. Então declarou Raquel: Eu lutei contra minha própria irmã, as lutas de Deus, e prevaleci. E ela o chamou de Naphtali. Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, também tomou sua serva Zilpa e a deu por sua mulher a Jacó. Zilpa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Então bradou Lia: Bem-aventurada sou. E ela lhe deu o nome de Gade. Zilpa, a serva de Lia, concebeu e deu mais um filho a Jacó. Então declarou Lia: Eis que estou realizada, porquanto todas as mulheres dirão que sou muito feliz. E o chamou de Assé. Tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Rube encontrou nos campos algumas mandrágoras e as trouxe para sua mãe Lia. Então Raquel pediu a Lia: Dá-me, por favor, as mandrágoras de teu filho. Mas Lia lhe contestou: Não é bastante que me tenhas tomado o marido e queres tomar também as mandrágoras do meu filho? Então Raquel lhe propôs: Pois bem, que Jacó durma contigo esta noite, em troca das mandrágoras do teu filho. Assim que Jacó retornou dos campos, ao pôr do sol, Lia correu ao seu encontro e lhe deu a notícia: É preciso que durmas comigo hoje, pois paguei por ti com as mandrágoras do meu filho. E ele dormiu com ela naquela noite. Deus ouviu o pedido de Lia. Ela concebeu mais uma vez e gerou um quinto filho para Jacó. Então declarou Lia: Deus me deu meu pagamento, por ter concebido minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Isacar. Mais tarde Lia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho. E afirmou Lia: Deus me concedeu um belo presente. Desta vez meu marido muito me honrará, pois lhe dei 6 filhos. Por esse motivo ela deu o nome de Zebulon a este filho. Depois deu à luz ainda uma filha e pôs-se o nome de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel. Deus ouviu seu clamor e a tornou fértil. Raquel concebeu e deu à luz um filho e exclamou: Deus retirou das minhas costas toda a humilhação. E deu o nome de José ao seu filho, profetizando: Que Yahvé, o Senhor, me dê outro filho. Quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: Deixa-me partir, que eu volte para minha casa em minha terra. Dai-me minhas mulheres pelas quais te servi todo este tempo, e meus filhos, que eu parta em paz, porquanto tu sabes o quanto te servi. Então Labão solicitou: Se encontrei graça a teus olhos, peço-te que fiques em minha casa, pois por intermédio de presságios descobri que o Senhor me abençoou por causa de ti. E acrescentou ele: Diante disso, fixa-me teu salário e eu te pagarei. Ao que Jacó respondeu: Tu bem sabes de que maneira te servi, e como teus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que possuías antes da minha chegada aumentou extraordinariamente, pois de fato o Senhor te abençoou depois que vim para servir-te. Contudo, quando trabalharei em favor da minha própria família? Então Labão lhe propôs: O que desejas que eu te dê? Jacó replicou: Nada terás de me pagar, se fizeres por mim o que te vou solicitar, e voltarei a apacentar teu rebanho. Passarei hoje por todos os teus rebanhos e separarei para mim do meio deles todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras malhadas e salpicadas. Eles serão, pois, o meu salário. Assim, a minha honestidade testemunhará por mim no futuro, quando vieres verificar meus rendimentos,
Se houver no meu rebanho carneiros que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor poderá considerar que foram roubados. Ao que respondeu Labão: de acordo seja como propuseste. Naquele mesmo dia, Labão separou com cuidado para si todos os bodes que tinham listas ou manchas, todas as cabras que possuíam pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os deixou sob os cuidados e guarda de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a uma distância equivalente a 3 dias de viagem. E Jacó continuou a apacentar todo o restante dos rebanhos de Labão. Então Jacó apanhou galhos verdes de estorraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente, e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época em que os animais costumavam se acasalar, os animais vinham beber e cruzavam diante dos galhos, gerando filhotes listrados, salpicados, manchados, pintados e malhados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia que esses ficassem próximos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim, reuniu o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó corria e colocava os galhos à vista do rebanho junto aos bebedouros, a fim de que se acasalassem perto dos galhos marcados. Todavia, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Dessa maneira, os animais fracos eram separados para Labão, e os mais fortes seguiam para Jacó. Assim Jacó tornou-se extremamente rico e chegou a possuir enormes rebanhos de ovelhas e cabras, e a ser proprietário de muitos escravos e escravas, camelos e jumentos. Aqui fechou o capítulo 30. E eu vou voltar aqui na história de Raquel. E de Lia. Aqui a gente observa que Raquel e Lia, elas repetiram, quando eu falei isso para vocês observarem e lembrarem de alguma coisa, além do engano aqui que Jacó ele continuou replicando o que ele já vinha fazendo lá atrás, as esposas também viram aqui que aconteceu com os seus avós, os avós de Jacó, de dar suas concubinas para dormir, ter relação com seu chefe, lá com seu senhor, para gerar filhos. Aqui também aconteceu. E aconteceu duplamente. Então esse problema, ele continuou na vida das pessoas. Aquilo que a gente falava antes. Então são coisas que acontecem e que sutilmente vai infiltrando na família como se fosse uma cultura, algo comum. E ali, eu observo também, eu quero chamar outra atenção aqui em relação a aquela fruta mandrágoras, que o filho de Lia encontrou e levou para ela. Essa mandrágora, ela era uma fruta que, na época, lá eles consideravam que trazia fertilidade para as mulheres. Então, tem outros livros também que falam dessa fruta aqui. É como se fosse assim, tipo um amuleto, alguma coisa ali substituindo a graça de Deus. E aí elas estavam discutindo sobre ela, porque acreditava que se tivesse ela em casa, geraria filhos, elas iam gerar filhos. É tanto que, quando a gente lendo ali na frente, fala assim, que Deus se lembrou de Raquel. Não foi a fruta que levou a sorte para elas. Não, fica registrado para nós aqui, Deus se lembrou de Raquel. E lá na frente também, depois que a Lia passou a mão aqui nessa fruta, fala novamente que Deus se lembrou novamente de Lia, concedendo-lhe mais um filho, o 5º filho, depois o 6º filho, depois a filha. Mas foi a graça do Senhor e não a fruta. E aí a gente observa aqui que o Senhor, que Raquel, então Deus se lembrou de Raquel, no capítulo 22. Então Deus se lembrou de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Mas aqui o Senhor tornou a fértil porque era o tempo certo.
Deus já tinha um propósito. Ele reservou Raquel para conceder a luz a José. Porque o Senhor, ele tinha um propósito grandioso para José, que era manter aquela família viva na época daquela fome. Nós vamos ler lá na frente. Então, o Senhor, ele reservou Raquel para isso, para gerar José, que fazia parte de sua história. O Senhor já tem tudo programado. Quando ele nos gerou eu e gerou você, ele já tinha um propósito para nós. E você sabe que eu fiquei imaginando muito sobre isso, quando essa história aqui de José, é que muitas das vezes acontece das pessoas estarem com muita ansiedade, com aflições, com depressão, com tanta angústia. E eu fico pensando, essa pessoa, ela está fora dos propósitos do Senhor. Ela foi concebida para alguma coisa aqui na terra e ela não está em obediência. Ela está fugindo disso. Ela não está cumprindo com os propósitos do Senhor. Isso veio para mim, não estou aqui afirmando isso. Estou colocando aquilo que senti, aquilo que veio na minha mente e eu estou expondo. Então, nós precisamos de fato ter conhecimento da palavra. Nós precisamos de fato abrir nosso coração para o Senhor e pedir para Ele: Senhor, me coloca no centro da tua vontade. Me coloca, Pai. Me mostra de fato. Porque o propósito para que nós fomos feitos é para glorificar, para adorar o nome do Senhor. Isso todo mundo foi. Mas tem aquele chamado especial para cada um. E é esse chamado especial que muitas vezes a gente foge dele. E às vezes, como Raquel já passou, por tanta humilhação, por tantas coisas que ela fez aqui, até errar, dar sua serva para ficar com seu marido, para gerar filho, não era aquilo que o Senhor queria. O Senhor tinha já o dela, mas na verdade ela não estava tendo paciência para esperar. E às vezes nós também não temos essa paciência de esperar o processo. E aí a gente passa por dores, por dificuldade e a gente não entende. E muitas das vezes a gente peca. Peca lamentando, peca dizendo contra o Senhor não existe, porque se o Senhor existisse, eu não estava passando por isso. E aí tem pessoas que se afastam, vão para a rebeldia, vão para o mundão mesmo. E realmente é isso que o inimigo quer. Então, eu vou fechar só nessa parte, porque existe ainda outras questões de Jacó, mas nós já falamos lá que é a questão do engano. Então, que a gente viva buscando de fato a presença do Senhor e fugir daquilo que dá aparência do mal. Amém? Amanhã nós daremos continuidade a partir do capítulo 31. E eu conto com a presença de vocês para a gente continuar nessa história. E aí agora começa a história também de José. Então tem mais incrementos, mais personagens na história. E é interessante essas histórias. Tem muitos aprendizados para nós. Amém? Gratidão a Deus pela vida de vocês. E vamos orar em agradecimento ao Senhor. Pai Celestial, Deus de bondade, mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti pela oportunidade de lermos a Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque a Bíblia Sagrada é a Tua voz. O Senhor tem permitido que tenhamos acesso a ela. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria divina para que possamos andar em santidade, Pai. Andarmos segundo a Tua vontade, meu Deus. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente. Miss Salvadene, Ana Maria, Wanda, Maria Marques, todas as pessoas que passaram por aqui. Digé, sou grato pela vida de cada um de vocês. Amém, gente. Amém, amém. Deus abençoe poderosamente a vida de cada uma. Cada uma mesmo. Que o Senhor esteja abençoando. Ivana, que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, nos guiando, nos dando direção, nos dando sabedoria para a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente tem ouvido, tem lido da sua palavra.